Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula. Me chamo Pedro Botelho e hoje vamos continuar nossas aulas sobre conceituação inicial do estudo do Assembly e da arquitetura x86. Hoje a gente vai falar um pouco sobre por que estudar Assembly. Eu vou dar para vocês mais motivos do porquê estudar Assembly. Na nossa primeira aula a gente viu o que é Assembly, o que é Assembler, e eu dei algumas motivações iniciais para vocês programarem Assembly, né? Eu dei duas lá, que foi estudar Assembly te faz entender a arquitetura, e a segunda é você programar trechos específicos de código em Assembly, o resto em C ou C++. Mas tem outros exemplos, outras motivações para você estudar Assembly, e é isso que a gente vai debater hoje. Então, aula passada a gente falou sobre arquitetura x86 e é nessa arquitetura que a gente vai se basear durante todo esse procedimento desse semestre, né? E a gente vai ver que aplicações na arquitetura x86, arquitetura AVR, ARM, tentar ser bem abrangente aqui nessa aula. E depois a gente foca no x86, beleza? Então, o que eu vou falar aqui com vocês nessa aula? Eu vou dar a motivação inicial, eu vou abordar um pouco mais aquela motivação inicial que eu dei na primeira aula, né? E eu vou dar algumas aplicações que vocês podem fazer do Assembly. E sem ser na questão do aprendizado, mas sim aplicações reais que vocês podem utilizar o Assembly. E depois eu vou fazer uma comparação entre linguagens de alto nível e linguagem Assembly, que é a linguagem de baixo nível. E depois vou dar três exemplos mais específicos, que é a programação Bare Metal, que é uma coisa muito utilizada no ramo de sistemas embarcados, drivers de dispositivo, que é uma coisa muito importante, e a programação de microcontroladores, que também é muito importante no ramo de sistemas embarcados, especialmente para vocês, para a gente que é aluno de engenharia de computação, e até para o pessoal que é da ciência da computação, né, que também deve entender como é que funciona esse tipo de coisa. Então vamos começar aqui, vamos reabordar um pouco aquele assunto lá da motivação inicial que eu dei para vocês. Então a gente falou lá, né, sobre as motivações, que é você aprender como a arquitetura funciona e você programar junto com o C, em que o C vai fazer todos os aspectos principais do programa, e no Assembly você vai programar aquelas coisas que você vê que em Assembly é mais otimizado ou que só dá para fazer em Assembly, tipo acessar recursos do sistema. E a gente vai debater isso aqui nessa primeira parte. Então, como eu já falei antes, o programador, ele programa uma arquitetura X, né? Ele tem que entender como aquela arquitetura funciona. Eu programo em x86, eu tenho que entender como o x86 funciona. Então, imagina, eu vou programar no meu computador aqui. Eu fiz a cadeira de fundamentos de programação sem saber como o computador funciona. Só que eu sei os fundamentos, eu não sei fazer um código bom. Por quê? Porque eu não conheço a arquitetura. Eu não consigo fazer, por exemplo, utilização de buffer de uma maneira legal. Eu não consigo utilizar algumas coisas de baixo nível. Por quê? Eu não sei a arquitetura. Eu não sei utilizar a maioria das bibliotecas, porque elas fazem utilização intensiva de ponteiros. Então, para você entender essas coisas, você tem que estudar Assembly. Inclusive, eu digo que quem não entende a utilização de ponteiros em C é mais fácil entender a Assembly. Eu acho que é uma das coisas que o Assembly ajuda no entendimento de ponteiros, no entendimento de memória. Então, além do programador entender como a arquitetura funciona no Assembly, né, ele também vai melhorar as habilidades de programação, porque no Assembly ele tem que ter mais cuidado com a programação, por mais que a sintaxe ela não leve a muitos erros, né? Só que você bota a instrução ali de um jeito errado, ela já leva o teu programa para um lugar totalmente diferente. Então, se você programa em Assembly, tenha muito cuidado com as coisas. Então, esses cuidados eles te levam a melhorar a tua habilidade com a programação, te leva a melhorar as tuas habilidades em fazer códigos, né? E como eu falei, programar em Assembly te facilita você entender memória, então você vai conseguir programar em C melhor utilizando ponteiros, né? Então, você programa em Assembly, você vai entender como a memória funciona, como instruções funcionam, como interrupções funcionam lá no baixo nível. Você vai ter
essa, essa facilitação, você vai ter essa, como é que eu posso dizer? Você vai ter essa oportunidade de estudar essas coisas em baixo nível. Você não vai ter tudo abstraído, você vai ter poucas abstrações, você vai saber como aquilo ali funciona. Então, à medida que você entende a assembly, que você estuda a assembly, você vai aprendendo. Quando você bota a mão na massa, você vai utilizar a linguagem assembly, você também vai aprendendo coisas. Então, tudo agrega. Tudo agrega. Você pode utilizar o assembly como uma ferramenta de aprendizado, né? Então você pega lá o manual da tua arquitetura, você vai lá na Intel e baixa o Intel 64 e o IA32, manual para o desenvolvedor de software, você vai aprender muita coisa dentro daquilo ali, né? Lá no manual tem tudo a respeito da arquitetura. O manual do Intel 64 ele é gigantesco, ele é separado em três manuais, se eu não me engano. Então você não precisa ler tudo, até porque a maioria dessas coisas é questões muito específicas de hardware e questão muito específica de conjunto de instrução. Agora você lendo algumas partes específicas, você vai aprender rapidamente muita coisa sobre arquitetura. Claro, você tem que ter bases de arquitetura, que é o que a gente vê na faculdade, que a gente vê em cursos na internet aí, como a memória é, como a memória cache é. E você, com o assembly, você consegue botar a mão na massa com isso. Lá no manual, tem falando muita coisa, tem falando como é feita a implementação, como é a especificação de hardware daquele processador e também qual é o conjunto de instruções. Você vai lá no IA, né? Deixa eu ver se eu tenho ele aqui já. Você vai lá no IA, ó. Não tenho ele aqui não. Aqui, pronto. Você abre aqui esse aqui é a primeira parte, eu acho que tem outras duas, pô. Esse aqui é o volume 2. Isso aqui é o conjunto de instrução. Esse aqui é o manual de conjunto de instrução da Intel 64 e da IA32, que são as duas arquiteturas principais. A arquitetura de 64 bits e a de 32 bits. E você vem aqui, ó, você consegue ver coisas muito básicas sobre a arquitetura x86, as notações aqui, ó, endereçamento de segmentos, isso aqui é bem importante, operandos de instruções, aqui são coisas primordiais para você aprender o resto. Aí ele te fala aqui sobre os formatos de instrução, ó, instruções vetoriais, o modo IA32E, que é para modo de compatibilidade por 32 bits, a gente pode ver depois, né, que é uma coisinha um pouquinho mais avançada. E aqui embaixo, ó, você vai ter o conjunto de instruções, ó, o Instruction Set Reference, conjunto de instrução. E aqui embaixo ele vai te dar todas as instruções. Olha o tanto de instrução que tem, ó. Muita instrução. Isso aqui são as instruções mais atuais, né? Tem muita instrução, ó. Nem coube ali na primeira parte. Tem instruções, e sempre que pode eles colocam instruções novas, ó. Esse RD são instruções novas. Esse RD Rand, esse RD Seed são instruções novas. Então, você vai ter como viabilizar o tanto de instrução aqui, você vai ter como ter acesso às instruções. E por meio desse manual de instruções, você pode estudar esse tipo de coisa. Ó, vou clicar aqui na instrução show. Ele já me joga para a instrução show. Diz como eu posso utilizar. Ó, tem o opcode, a instrução. Se é válido no 64 bits. A descrição, como é que funciona. Diz aqui, ó, a instrução show. Ela faz um XOR entre dois registradores, um registrador e uma constante que você usa como operando, né? Ele te fala aqui como é a descrição, ele vai te falar quais as flags, como é que o processador fica depois daquele estado. Ele te fala aqui, ó, o que ele muda, a compatibilidade dele, né? Como ele funciona em 64 bits. Então ele vai te dizer tudo, ó, como ele funciona em modo real, como funciona em modo virtual, em modo protegido. Então você estudar o conjunto de instrução já te dá um conhecimento absurdo sobre aquela arquitetura. E você vai conseguir programar melhor. Você vai conseguir tanto programar em C melhor, como programar aquelas partes específicas em assembly muito melhor. Só que tem um paralelo aí que é bom traçar. Que você saber programar assembly não é a mesma coisa de você conhecer a arquitetura. Você pode muito bem saber fazer programas inteiros em assembly, mas não conhecer a arquitetura. De que adianta você saber fazer uma chamada de sistema no assembly, se é só copy e cola, você diz. Ah, vou fazer a chamada de sistema aqui, só que eu sei que se eu colocar isso aqui, eu faço a chamada de sistema, mas não sei como é que acontece. Eu não sei o que acontece aqui. Eu sei que é uma chamada de sistema, eu sei que tem uma interrupção, mas eu não sei o que é uma interrupção, eu não sei o que é uma chamada de sistema, então não adianta de nada. Você está utilizando o assembly nesse caso só para programar, você não está utilizando ele para conhecer a arquitetura. O essencial,
é você utilizar o Assembly como uma ferramenta de aprendizado. E isso eu te garanto que vai te agregar muita coisa na tua vida. Você, ao invés de programar Assembly, você aprender arquitetura. E isso aí, cara, eu te garanto que é muito legal e vai agregar muito. Então, passada essa parte, eu posso te falar que, de novo, a melhor coisa do Assembly é o controle direto de recursos de hardware. Você consegue controlar os recursos do hardware de maneira super desabstraída, super legal. Você não consegue fazer isso aqui no C e no C++ com tanta facilidade, é, facilidade, né? Porque é o seguinte, no C você consegue fazer esse tipo de coisa com as bibliotecas e tal. Você consegue fazer o dinamismo entre C e Assembly. Só que você meio que não consegue ter tanta certeza do que está acontecendo. No Assembly, você tem total certeza do que você está fazendo. Você está colocando aquela instrução ali. Então, no Assembly, você tem muito mais controle do que você tem em qualquer outra linguagem. E o C e o C++ a gente dão mais controle do que qualquer outra linguagem, né? Então, o que eu digo? É interessante você programar C e Assembly junto. Por quê? No C, você tem aquela compilação otimizada que a gente já vai ver. Você tem aquela facilidade de leitura. E no Assembly você tem o controle direto dos recursos do sistema. Você pode modificar qualquer um dos registradores que você quiser. É claro que vamos ver depois que você tem que dar um jeito de salvar os valores dos registradores para não impactar outros programas. A gente vai ver isso depois. No Assembly você pode acessar memórias, endereços de memória específico. No caso, isso aqui no modo real, pessoal, porque no modo protegido não pode acessar alguns endereços de memória. No modo real você pode acessar o endereço que você quiser. No modo protegido não pode. Você pode interfacear com elementos do hardware. Isso aqui é meio obscuro porque alguma dessas interfaces você só consegue fazer no modo real. A maioria, na verdade. No modo protegido é muito restrito essa parte. E a questão que todo mundo fala, que é a programação em Assembly é mais rápida que a programação em C, que foi o que a gente debateu um pouco lá na primeira aula. E eu posso te falar que não é exatamente assim. Para você conseguir fazer um código Assembly mais rápido do que um código C em 2021, você tem que ter experiência gigantesca. Eu mesmo não consigo. E eu tenho uma experiência de meio ano de programação de Assembly. Você tem que ter experiência de 20 anos de programação para conseguir fazer isso. É uma coisa que, tipo, em 2002 era totalmente possível você fazer uma otimização à mão mais rápido do que um C. Agora, hoje em dia, não dá mais. Por quê? Seguinte, antigamente, o C ele era mais uma linguagem de programação que ela era convertida em linguagem de máquina utilizando o compilador. Ainda hoje é assim. Só que o compilador naquela época não era tão inteligente, então ele fazia alguns erros, né? Ele deixava o programa não tão rápido, porque era uma tradução, né? E assim como você vai lá no tradutor, você não tem uma tradução tão legal, aqui é a mesma forma. Então, às vezes, naquele tempo, você programar em Assembly geralmente era melhor, porque você já dizia especificamente o que você queria. Em C não, em C ele dizia algumas coisas que podiam diminuir a velocidade. Então você tinha aqui um código em C, né? Você dizia aqui, por exemplo, faça isso aqui, eu quero fazer uma interface. Aí você joga esse código para o Assembly, o tradutor, o compilador, ele não vai saber compilar, não ia saber compilar direito. Então você tinha um código, por exemplo, um código enorme que fazia coisas que não precisava. Aí você pegava o seu código em Assembly e fazia direto só o que precisava e era mais rápido. Só que hoje em dia isso não é mais válido porque os tradutores, né, os compiladores, eles estão muito mais inteligentes do que a gente. Então eles vão fazer manobras que você vê aquela manobra e você pensa, isso aqui não vai levar a lugar nenhum. Só que são manobras que deixam o código muito mais rápido do que eu e você poderíamos deixar. Então, essa coisa de otimizar a mão em Assembly, geralmente hoje em dia, em 98% dos casos, não vale mais a pena. Então, você fazer um código em C geralmente vai ser mais rápido do que o seu código em Assembly. Por quê? Porque o compilador já está muito esperto. Existem casos específicos em que programar em Assembly é melhor. A gente vai ver depois. Então, o correto mesmo é você programar em C e usar o Assembly como linguagem de aprendizado. Só que você pode utilizar o Assembly como linguagem de programação em conjunto com o C. Você utiliza o C como aquela linguagem otimizada pelo compilador, né? E você utiliza o Assembly como aquela linguagem que você vai utilizar para fazer uma parte do código que ou é mais otimizada no baixo nível
ou você só consegue fazer em assembly, como por exemplo, interrupções. Você não consegue fazer interrupções em C de uma maneira tão legal. Então você vai lá no assembly, faz as interrupções, as chamadas direitinho lá em assembly e junta o seu código com C. Então você pega o seu código C, vamos dizer que você tem um código C que você quer fazer uma interrupção específica, interrupção de disco, que é a 0x13, interrupção de disquete, e você não consegue fazer isso no C de uma maneira legal, sem ser gambiarra. Então você faz o código C, né? E você faz o código inteiro em C e chama a interrupção do assembly. Ele vai fazer aquela interrupção para você. Então tá aí, é um código em C otimizado e aquele seu trecho em assembly. Dessa forma você consegue programar melhor. E existem outras formas de fazer isso, como por exemplo, o C, né? Ele às vezes tem falhas no compilador. Às vezes o compilador ele te dá algumas falhas. Isso acontece muito em vetorização, em elementos vetoriais, como por exemplo utilizando MMX, o AVX, o SSE. Quando o compilador GCC ele vê instruções vetoriais, é muito difícil de transcrever elas para assembly. E ele tem algumas falhas nisso. Essas falhas também ocorrem às vezes em instruções de ponto flutuante. O GCC também ele tem muita dificuldade de fazer isso. Então, nesses casos, você pode fazer otimizações desses trechos. Você, em vez de implementar isso em C, você implementa em assembly e junta. Existem outros códigos e outros trechos que também podem dar problema. Você vai em C, opa, não ficou legal isso aqui, vou tentar fazer em assembly. Se você conseguir deixar mais rápido, beleza. Então você pode utilizar o assembly como uma ferramenta para fazer a otimização de trecho de código para resolver falhas do compilador. Ou você pode utilizar como uma ferramenta para fazer controle direto de hardware, né? E vamos ver aqui outras aplicações. E levando agora para essa área de otimização de um código C em assembly, a gente tem algumas principais aplicações aqui do assembly na programação. Fazer código 100% em assembly pode não ser uma operação muito, pode não ser uma aplicação muito inteligente. Só que, como eu falei, a gente pode utilizar o C em conjunto com o assembly. Então a gente pode utilizar essas aplicações aqui em conjunto com o assembly ou utilizar só o código assembly em casos muito específicos, né? Então, uma operação bem legal, além dessa de você otimizar o compilador, você resolver falhas do compilador, como por exemplo operações aritméticas complexas, né? Que o compilador não consegue otimizar, como por exemplo operações vetoriais utilizando SSE, AVX e operações de ponto flutuante utilizando FPU. Você pode otimizar isso aqui usando o assembly. Você pega o código C e junta com o assembly. O assembly vai fazer isso aqui por ti. Você pode até fazer uma biblioteca externa, né? E só chamar na hora. Isso é que é o certo, né? Você chamar na sua main e ela vai fazer isso aqui por ti. E é uma grande aplicação. Só que além disso, você pode utilizar essa parada de você corrigir erros da maneira inversa. Porque é o seguinte, como é que a gente está pensando? A gente pensou agora. Eu estou fazendo um programa e tem uma parte do meu programa que deu errado. Ela não foi tão rápida ou não foi legal. Então, eu vou lá, né? Ao invés de fazer essa parte em C, eu faço em assembly, compilo o programa e boto para executar. Agora, se acontece o contrário, o programa já está executando, ele já está compilado, só que você tem uma parte que não está legal. Tem uma parte daquele programa que não está legal, já está no mercado, você quer descobrir como ele funciona, mas você só tem um executável ou você tem só um código objeto. O que você pode fazer? Muita gente faz exploração de binários e engenharia reversa, que são duas coisas que andam praticamente juntas, em que você vai utilizar a exploração de binários para encontrar as falhas no programa. Você pega aquele binário, que é o executável do programa, e você vai checar nele utilizando, como é que eu posso dizer? Você vai utilizar seus conhecimentos de assembly, conhecimentos de opcode, para encontrar falhas naquele programa utilizando o código de máquina dele. Ou seja, você vai explorar os binários do executável e vai encontrar falhas naquele programa.
Olha que legal. Então você pega aí os seus conhecimentos de assembly, pega o código de máquina e tenta encontrar falhas. Então, isso é uma grande aplicação, é você utilizar seus conhecimentos de assembly em exploração de binários, ou seja, encontrar falhas nos programas já compilados e descobrir o que tem de errado ali depois da compilação utilizando seus conhecimentos de assembly. Outra coisa legal é você fazer engenharia reversa, que é o quê? Você pegar um programa já compilado, né? E fazer a engenharia reversa, utilizar seus conhecimentos de assembly e ir desmontando aquele programa para descobrir como ele funciona. Você vai desmontando ele, fazendo o processo reverso do montador para ver, opa, como é que ele faz isso aqui? Opa, ele faz isso aqui desse jeito. Como é que você pode descobrir isso? Utilizando assembly. E existem muitos cursos intensivos disso, engenharia reversa, exploração de binário, em todo canto. Você pode encontrar material gratuito, é bem legal essa parte. É muito interessante mesmo para quem trabalha com segurança e criptografia. Se a pessoa fez uma coisa legal na criptografia dela, ela deve ser muito difícil ela fazer isso aqui. Então é bom, ela faz tipo a prova real, por exemplo. Então você pode fazer a exploração de binários para encontrar falhas no programa. Você pode fazer engenharia reversa para encontrar coisas legais naquele programa que não é seu. Né? Tentem usar isso aqui pro bem, viu, pessoal? Não façam isso aqui como crime, não. Enfim, muita gente faz isso aqui. Inclusive, pegaram o GTA 3 e o GTA Vice City esses dias e fizeram engenharia reversa para conseguir o código do GTA Vice City e do GTA 3 esses dias. E eles utilizaram isso aqui, engenharia reversa, para conseguir o código de um jogo que já estava compilado, já estava no ponto de executar. Usaram engenharia reversa e pegaram o código do C do GTA 3 e do GTA Vice City para fazer para fazer como se fosse um reboot. E isso é bem legal. Isso é uma grande aplicação. Como eu já falei, a gente também pode utilizar o assembly para fazer operações não disponíveis no C. E posso dizer que o C dá para fazer quase tudo. Você consegue fazer operações de baixo nível, operações de I/O, né? Por mais que não sejam portáteis, porque elas são implementadas para uma certa arquitetura, como por exemplo, tem bibliotecas que operam só no x86, então não é portátil, por exemplo, para o ARM, entendeu? Só que você também pode fazer essas operações no assembly, porque é o seguinte, essas bibliotecas geralmente elas são meio gerais, né? Uma coisa, ela pode ter sido feita para fazer várias coisas, né? Uma função. Só que você quer fazer uma coisa bem menor, então aquilo ali, por mais que seja interessante a facilidade de uso, né? Porque é bem geral, mas vai ser ruim para você porque muita coisa ali você não quer que faça, né? Então você vai, faz os seus manejos de operação, você faz o seu interfaceamento de hardware em assembly e usa as suas bibliotecas, usa as suas funções ao invés das funções já lá da biblioteca. Então, uma grande forma de fazer isso é utilizando interrupções. O assembly ele te dá uma gama gigantesca de interrupções, tanto interrupções de hardware como interrupções de software, né? Ele te dá uma gama de interrupções, de exceções, bem legal. Então você pode fazer essas coisas de interrupções no assembly e linkar com o seu código em C, né? E dessa forma você pode usar o melhor dos dois mundos. Você pode utilizar o assembly para fazer o manejo de interrupções, manejo de exceções, manejo de operações de I/O. E nisso aqui entra a questão dos drivers, né? A questão dos drivers, entra a questão da utilização da BIOS, né? Você está utilizando interrupções da BIOS, como a gente chama, que é coisa bem legal. Então, você utilizar interrupções pode ter dois grandes benefícios. Um deles de utilizar interrupções no assembly é entender como funciona as operações do mais baixo nível, né? Entender como funcionam as operações lá na máquina e aprender como é que utiliza, como realizar de uma maneira legal. Então você pode utilizar as interrupções para isso, para entender como funciona e para saber fazer. E você pode fazer interrupções utilizando interrupções de hardware, por exemplo, e interrupções de software. Interrupções de hardware são muito potentes e são muito utilizadas na criação de drivers. Você tem instruções específicas só para interrupção de hardware, né? É muito legal. É muito legal mesmo a questão do I/O por interrupção de hardware. Ele veio aí para tirar o pollen. Então, interrupção de hardware é muito utilizado na criação de drivers. Ele só vai interromper teu programa quando houver uma interrupção. Isso é bem legal, ele não fica esperando, né?
E você também, além da interrupção de hardware, que é uma coisa de baixíssimo nível, você tem interrupções de software, que são também de muito baixo nível. Você consegue chamar BIOS, você consegue fazer interfaces de baixíssimo nível utilizando as interrupções, que é uma instrução chamada int de interrupção. Você consegue fazer operações de baixo nível para interfacear com a BIOS, interfacear o, com a tua máquina, né? E uma grande exemplo de interrupção é a chamada de sistema. A gente tem uma interrupção chamada int 0x80. A interrupção 80 em hexa, né? 80 em hexa. Você tem a interrupção 0x80. O que é essa interrupção? É a interrupção de chamada de sistema. Ela vai chamar o teu sistema operacional e ele vai tratar aquela interrupção para ti. Ele vai tratar a tua função. Então você faz aquela chamada de sistema write ou fork ou a fseek ou a read. Então você faz uma chamada de sistema, passa a tua função e você consegue fazer com que seu programa interaja com o SO por meio da interrupção 0x80. E é uma grande coisa legal, tipo, poxa, como é que funciona interrupções? Você tá com aquela dúvida lá na sua cadeira de sistemas operacionais, então você pega o assembly e vai tentar aprender. E no assembly é muito fácil de entender. As chamadas de sistema é uma coisa bem legal, você vê como funciona e isso é bem massa mesmo. Chamada de sistema é só um exemplo, você pode fazer outras operações de I/O usando interrupção, como chamada de utilização da BIOS, interrupções da BIOS. A gente vai ver uma lá no final que eu separei para vocês. E outra aplicação bem legal é em sistemas operacionais. Você tem como utilizar assembly intensivamente em sistemas operacionais, tanto que em sistemas embarcados. Tanto que a gente que é de engenharia de computação, a gente estuda assembly tanto para o x86 como para o ARM. Né? Então a gente já tem uma grande base para estudar outros assemblies, como o assembly do PIC, o assembly do AVR, né? Que é da Atmel, que é muito utilizada no Arduino. Então a gente consegue programar para sistemas embarcados utilizando assembly. E dessa forma a gente consegue contornar um grande problema do sistema embarcado, que é a memória. Os sistemas embarcados são pequenos computadores, né? De propósito único, que eles são limitados em memória e em processamento. Então, os sistemas embarcados, eles têm pouca memória. Eu separei lá no final um sistema embarcado que é o Atetine 10 da Atmel, que é um da arquitetura AVR, que ele só tem 1 KB, ele só tem 1024 bytes de memória. Então, tipo, não cabe quase nada. Então, se você for fazer um programa legal em C, ele vai tomar o quê? Até 300% mais de memória, até 500% a mais. Então você vai ter um programa muito grande. Em Assembly aquele programa vai ficar menor, porque é como eu falei, o C, ele quando vai traduzir o GCC, quando traduz o C para o baixo nível, seja no compilador normal, no cross compiler, ele coloca mais coisas, né? Antigamente isso era um problema, hoje em dia isso é uma mão na roda, porque essas coisas que ele coloca são operações meio estranhas, só que elas deixam o programa muito mais rápido. Se você tem um programa mais rápido e coloca alguns loops lá que você pensa que não faz nada, mas na verdade deixa seu programa muito mais rápido. Então essas coisas, por mais que deixem o programa rápido, custa memória. Então se o seu sistema embarcado não tiver espaço para isso, você vai ter que fazer em C, em Assembly, aliás. Então, se você tiver microcontroladores muito específicos, microcontrolador, pessoal, é um pequeno computadorzinho que ele é todo num chip. Você tem um chip pequeno, que lá naquele chip muito pequeno você tem uma CPU, memórias, barramentos, é um chip muito pequenininho. E você vai programar esse chip, que ele tem muita pouca memória, você vai ter que programar em Assembly, porque em C não cabe, né? Então você vai conseguir fazer interfaces avançadas, você vai conseguir fazer tarefas de tempo real, você vai conseguir fazer tudo direitinho, porque em Assembly você pode fazer isso. E eu gostaria de dar uma ênfase nessa parte aqui de sistemas embarcados. Tanto na questão da memória, né? Você programar vamos dizer que em C você leve 1000 bytes, em Assembly você leve 200, 300 bytes, porque é bem straightforward, é bem direto a programação no Assembly. Se você tiver muita experiência, você consegue deixar o código ainda menor. Então a questão do custo de memória você já tira.
E a questão dos microcontroladores específicos, né? Vamos dizer que você tem um microcontrolador que ele tem uma arquitetura muito específica e em C pode ficar difícil, ou muita pouca memória em C pode ficar difícil, então você, como aquele lá que eu falei que tem um kbyte, que eu vou mostrar depois, e não cabe lá. Você tem que fazer em assembly, porque é menor. E vamos dizer que ele tem uma interface muito avançada, cara. Você tem que programar em assembly para aprender aquela interface. Então, você vai aprendendo, você vai programando em assembly, aprende aquela interface, depois pode programar em C. Né? Você vai utilizar nesse caso aqui o assembly como uma ferramenta de aprendizado. E a questão do assembly te dá uma visão de interrupção, uma visão de instrução. Você pode contar os clocks daquela interrupção, daquela instrução, né? Você pode fazer tarefas de tempo real. Quando você tem um sistema de tempo real, o tempo das operações feitas no computador, né, no sistema, eles contam. Então, você tem que fazer, por exemplo, uma operação em 3 segundos, uma operação em 1 segundo. Então, você tem que ter respostas em tempo preciso. Então, você consegue contar esse tempo a partir do clock do microcontrolador, né, ou do microprocessador. O Assembly x86 não tem clock, não tem um clock fixo. Então toda instrução tem clocks variados. Agora AVR, ARM, você tem clock fixo. A maioria das instruções tem um ciclo de clock, 2 ciclos de clock. Então você consegue contar o tempo de uma maneira precisa. E essas tarefas de tempo real você pode fazer em C, mas você não tem assim uma garantia de que aquilo ali vai cobrir a tua necessidade. Às vezes você tem que fazer em assembly, nem que seja uma pequena parte. Então, na programação de sistemas embarcados, a questão do assembly é importantíssimo, né, nesses assuntos que eu disse. Claro, você pode programar em C, mas é a questão, você tem que ver você tem que ver o ambiente, você tem que ver se programar em assembly, será que não é melhor? Não vai me dar mais, mais benefícios, né? Então você tem que estar atento a essas coisas. São questões de projeto, beleza? E vamos fazer uma comparação bem rápida aqui entre o Assembly e as linguagens de alto nível. Aqui, pessoal, eu vou utilizar o C nessa linguagem por causa que o C ou C++, eu não vou usar Java nem Python, porque o Java e o Python são de altíssimo nível, né, que eles são linguagens interpretadas, então não vale a pena fazer a comparação. Vou utilizar aqui como se fosse o C e aqui o Assembly, beleza? Então, primeira comparação. Aplicação, vamos fazer aqui por 4 aplicações. Primeira aplicação comercial, científica, escrita para uma plataforma única de médio a grande porte. Eu tenho um programa para uma aplicação, certo? Uma certa aplicação, né? Então eu tenho que fazer um programa para ele ser feito em um sistema, ser feito por exemplo, um programa de desktop, como se fosse um leitor de PDF, por exemplo. Então, o linguagem de alto nível, como é que procede? Você tem estruturas formais, né, que vão facilitar a organização e a manutenção de um código grande, como por exemplo ifs, whiles, você vai ter chaves, você vai ter parênteses. Lembra que eu falei antes que Assembly não é uma linguagem tão formal? Assembly é uma linguagem formal pela definição de linguagem formal, mas é como está aqui, ó. É uma estrutura formal mínima. Ele tem o mínimo do mínimo para ser formal. Então a gente diz que ele é pouco formal. Já o C, ele é muito formal. Ele tem estruturas formais. Ele tem chaves. Ele tem indentação direitinha. Você consegue fazer melhor, ponto e vírgula. Já o Assembly, você pode fazer o código na tora, assim. Você não precisa quase nenhuma estrutura formal. Então, resumindo, uma aplicação desktop, por exemplo. O C vai ser melhor de programar, porque ele tem estruturas formais e ele tem a manutenção do código é maior, porque você consegue ler mais rapidamente e é mais organizado. Já em Assembly, a sua estrutura formal ela é mínima, então você tem que ter muita experiência para programar, você tem que ter um nível de experiência altíssimo para programar e é muito difícil você fazer manutenção no código de outra pessoa. Você não vai conseguir fazer a manutenção no código de outra pessoa, porque ela vai com certeza, a pessoa experiente, né, aplicar estratégias de estratégias de programação que você não conhece. Então, eu posso dizer que em aplicação comercial é muito difícil o Assembly ter
um lugar, né? Em aplicação comercial normal, a não ser que ele queira fazer uma interface com hardware, ou fazer uma operação vetorial, ou uma aplicação de ponto flutuante, eu não vejo o assembly muito. Aqui não. É claro, se você for fazer uma aplicação comercial, é bom que você saiba, ou científica principalmente, é bom que você saiba como funciona aquela arquitetura, beleza? Ou pelo menos como funciona a arquitetura geral, se ele for de multiplataformas, né? Enfim, segunda aplicação, vamos falar aqui sobre driver de dispositivo de hardware. Opa, você já vê o hardware aí? Hardware, você fala hardware, você pensa em assembly, né? Então, opa. Então, vamos falar também aqui sobre, vamos fazer essa comparação. No alto nível, no C, é, a linguagem pode ou não pode fornecer o acesso. O C ele fornece por meio de bibliotecas implantadas em assembly. Já o Java ele não fornece, ele até fornece, só que é meio esquisito, como você pode fazer, né? Como por exemplo, se alguém aqui já tentou conectar o Java com um leitor digital, sabe o que eu estou falando. Então, se a tua linguagem de alto nível ela implanta técnicas de acesso ao hardware, geralmente é utilizada alguma gambiarra, alguma técnica inadequada que pode ser muito difícil fazer a manutenção. Então, a curto prazo aquela gambiarra pode funcionar, mas a longo prazo, na manutenção, pode dar problema. Então, a não ser que você tenha estruturas muito bem formadas, tipo C, já o que você quer, né, no seu projeto, então C é uma boa aqui, Java nem tanto para driver de dispositivo, mas o melhor é o Assembly. Por quê? Porque no Assembly você consegue fazer acesso direto ao hardware e é muito simples fazer o acesso ao hardware utilizando o Assembly. Lembrem dos modos de processamento, né? E é muito fácil realizar a manutenção nos códigos curtos. Imagine, você faz um código em assembly para acessar o hardware, são 5 linhas, são 6 linhas. Ou seja, é totalmente oposto. Se eu for fazer um código simples de C em assembly, leva muitas linhas. Agora, se eu for fazer um código de acessar hardware no assembly, não leva muitas linhas, né? Então, acaba que se você documentar o código, se você tentar deixar ele curto, então nesse caso aqui o assembly é melhor. Você consegue fazer acessos, você consegue fazer drivers mais potentes. Já que para aplicativos de várias plataformas ou diferentes sistemas operacionais, aqui é um pouco diferente do que aqui. Aqui era aplicação comercial de plataforma única e o Assembly já não se adequava tanto, já era de plataforma única. Imagina de várias plataformas em que o Assembly tem para cada plataforma tem um Assembly diferente. Então, para Assembly já realmente não vale essa parte, né? Não dá certo. No alto nível, dá certo sim, né? Geralmente os códigos são portáteis. Se for uma linguagem interpretada como Java e Python, ele já vai direto. Se for uma linguagem estruturada que nem C, C++, você tem que recompilar para cada sistema operacional. Ou se for para arquiteturas específicas, você também tem que recompilar. E às vezes tem que fazer alterações, por exemplo, tem coisa que roda no Windows que não roda no Linux e vice-versa. Já no Assembly, né? Ele tem que ser recodificado para cada plataforma, usando um montador diferente e usando uma sintaxe diferente. Então não vale a pena de jeito nenhum. E é perda de tempo e é difícil realizar a manutenção. Eu, por exemplo, eu fiz um código uma vez. Isso aconteceu algumas vezes, né? Eu fiz um código para o x86, utilizei um assembler chamado NASM. Ele tem uma sintaxe bem legal. E eu fui fazer um código para outro assembler, o assembler GCC, no ARM. Então, o mesmo código ele teve sintaxe totalmente diferente. E eu posso dizer também que o desempenho foi totalmente diferente. E a forma de fazer também foi totalmente diferente. E se eu fizesse em C, era só recompilar, né? É claro, eu fiz o código para fim de aprender, a fim de aprendizado, mas se for uma coisa comercial como é aqui, e não de aprendizado, então realmente o assembly está totalmente descartado. Outra, outra aplicação bem legal, além de driver de dispositivo, é sistemas embarcados e jogos, né, que requerem acesso direto ao rádio. Lá na aula passada eu falei sobre, sobre vetorização, sobre operações vetoriais e disse que em jogos, né, seja para qualquer coisa, especialmente
computação gráfica é muito utilizado o SSE e o AVX. Né? Você tem aqueles acessos direto ao hardware, como interrupções, como buffer, e você também tem a questão das operações vetoriais e ponto flutuante, que são coisas que operam no assembly bem melhor do que no C. Né? Então, no Assembly pode ser melhor você fazer isso, né? Especialmente em sistemas embarcados. Em jogos, muitos jogos tem partes que são feitas especialmente para eles naquele hardware em Assembly. Então pensa aí, você pega seu jogo de PlayStation 2 e ele roda perfeitamente lá no Assembly, lá no PlayStation 2, né? No hardware direito. Aí você pega seu PC, que é um PC ótimo, e roda o PCSX2, que é o emulador, e bota o mesmo jogo para rodar no seu computador. Aquele PCSX2 vai emular o hardware do PlayStation 2 e vai tentar fazer a transcrição dos códigos. E o código que foi especificamente programado para aquela arquitetura, ele vai rodar bem lento no seu emulador. Por quê? Porque aquele código ele faz com que ele rode direitinho lá no assembly, lá no PlayStation 2, né? No hardware dele. Só que em outros hardware ele não vai rodar. Ele vai tentar fazer a conversão lá, o PCSX2. Então, nesse caso, alguns jogos eles rodam super rápido no console, porque eles têm partes do código feitas especialmente para aquele hardware, para maximizar o desempenho. Então isso é muito feito em consoles. E às vezes o pessoal também faz isso em jogos de computadores. Porque em jogos de computadores você geralmente eles fazem isso pro x86. Aí você vai lançar um jogo só pro Xbox, aí faz um jogo focado no hardware do Xbox. Esse tipo de coisa acontece muito. Se você for fazer um código em C, né, você vai fazer isso olhando aqui por sistemas embarcados, né? Porque jogos geralmente a memória é grande e tal, mas enfim. Sistemas embarcados, como eu já falei antes, quando você compila um código C para o executável, ele gera muito código, especialmente para deixar mais rápido, né? E dependendo da aplicação, mesmo desse tipo de coisa não pode funcionar da forma eficiente, né? E já no Assembly, ele é ideal para sistemas embarcados, porque o código ele é bem direto, ele executa realmente o que precisa e ele executa bem rápido. Isso nesse caso específico de acesso direto ao hardware, né? Ou de sistemas embarcados ou jogos que precisam de pouco espaço. Então, nesses casos específicos, o Assembly se sai melhor do que o C. Então, eu coloquei aqui em brancos que o Assembly sai melhor e aqui que o C se sai melhor, né? E é claro, ninguém vai fazer um jogo inteiro em Assembly, é claro. Estou dizendo assim, partes que requerem acesso ao hardware ou que requerem vetorização, que requer operações de fronte flutuante. Nesses casos, que precisa de uma instrução específica, o Assembly é mais utilizado. E eu trouxe aqui 3 exemplos de que o Assembly é muito legal de se utilizar. Um primeiro exemplo que eu trouxe foi o Body Metal. A programação do Body Metal é muito conhecida aí no ramo de sistemas embarcados, em engenharia de computação. Por quê? Porque você vai programar diretamente sobre o hardware. Você não tem um sistema operacional ali, você não tem um firmware embaixo. Você tem um hardware aqui e em cima do hardware você programa. Você não está programando em cima de um sistema que está em cima do hardware. Não. Você está programando direto no hardware. E isso te deixa ter controle absurdo sobre as peças, sobre tudo. E o Assembly é justamente isso, né? Você programar tendo controle. Então, resumindo a obra, você programar Body Metal, você vai ter controle direto sobre o hardware. Eu trouxe aqui um exemplo de um bootloader para o x86 que ele é rodado diretamente em cima da BIOS. Então, vamos ver primeiro aqui o que é um bootloader. Bootloader é um conjunto de instruções, esse conjunto de instruções aqui, que eles ficam no primeiro setor de um dispositivo de armazenamento. Eu pego um pendrive, coloco o bootloader nesse pendrive, no primeiro setor do pendrive, e nos outros setores eu coloco, por exemplo, o kernel, coloco um driver, coloco alguma coisa nos outros setores, né? Então, o bootloader ele vai pegar esses outros setores e ele vai ajudar a BIOS a carregar esses setores para o computador. Então, resumindo,
que eu tenho? Essas instruções aqui faz parte do meu bootloader. Esse aqui é um bootloader bem simples. Ele vai ficar no primeiro setor do dispositivo de armazenamento. Vamos dizer que no meu pendrive tenha 10 setores. No primeiro setor, na primeira parte, nos primeiros 512 bytes do pendrive vai ter o bootloader. E no resto vai ter, por exemplo, um firmware, que ele vai controlar um portão. Então, quando eu iniciar o computador por esse pendrive, o que vai acontecer? Ele vai iniciar esse bootloader. O que esse bootloader vai fazer? Ele vai requisitar para BIOS para carregar o meu firmware que controla o portão. Então ele vai carregar esse firmware para a memória principal e ele vai rodar esse firmware. Então eu vou conseguir controlar o portão a partir do meu sistema. Beleza? Então eu coloquei aqui um exemplo de bootloader simples. Isso que eu falei foi só um exemplo, viu, pessoal? Pode ser um kernel também, um mini sistema operacional. Eu já fiz uma vez, é bem fácil. Você utiliza muita interrupção. Eu vou, inclusive, quero mostrar muito depois pra vocês isso aí. Enfim, é coisa de outra aula. Coloquei aqui um exemplo de um bootloader bem simples, ó. O bootloader ele tem que ocupar os primeiros 512 bytes, ou seja, ocupar o primeiro setor do dispositivo inteiro. Então, você coloca aqui dizendo que ele vai estar rodando em modo real, ó, 16 bits, modo real. Ele está iniciando nessa posição de memória. Você passa os parâmetros da interrupção, ó. Esses aqui são os parâmetros da interrupção. Aqui diz onde vai ficar o kernel, em qual posição, onde ele tá, onde ele deve ficar, beleza? E depois eu faço a interrupção de disquete. Ele vai fazer o quê? Ele vai carregar e configurar a posição do kernel na memória. Depois que ele faz essa configuração, ele vai para o kernel que eu carreguei. Então ele vai lá para o sistema que eu carreguei na memória e vai fazer o resto. Ou seja, o bootloader ele vai só carregar o meu firmware para a memória para eu conseguir executar. E ele vai rodar em body method, ele vai rodar diretamente sobre o hardware. E eu consigo assim, utilizando o modo real, por exemplo, ou protegido, eu recomendo real, viu? Controlar todo o hardware do computador. Beleza, pessoal? Isso aqui é um exemplo de programação a body metal, ela é bem legal, viu? Outro exemplo é driver de dispositivo. Então, vocês podem estar se perguntando o que é um driver, que eu falo, e ninguém sabe o que é um driver, né? Então, tem muita gente aí que já baixou driver de rede, driver de Ethernet, driver de vídeo. O que é o driver? Ele vai permitir, né? É um software que permite o sistema operacional se comunicar com o dispositivo de hardware. Então, se você tem um driver de Wi-Fi, o driver de Wi-Fi ele é um software, é um programinha que você instala no seu SO. E aquele programinha ele vai permitir que o teu sistema operacional, teu Windows, por exemplo, ele se comunique com a tua placa de rede, né? Então, você consegue fazer com que esse seu sistema operacional se comunique com a sua peça utilizando o driver. Ele é como se fosse como se ele ligasse o sistema operacional com o teu dispositivo de driver, de hardware. É isso que é um driver. Então, quais são os requisitos para criar um driver? Você tem que ter acesso ao hardware. Qual é a linguagem que a gente está estudando que tem acesso ao hardware? É o Assembly, né? O Assembly te dá acesso direto ao hardware, utilizando instruções específicas que a gente chama carinhosamente de interrupções, mais especificamente interrupções de hardware. Então, o C e o C++, eles têm biblioteca que implementam esse acesso. Só que como eu falei, se você conseguir fizer só o que você quer utilizando o Assembly, pode ser que seja melhor. É questão de projeto, né? Então eu coloquei aqui, dá um zoom aqui, um driver bem simples. Esse driver aqui ele só lê uma porta de I/O, ele salva os registradores, né? Ele faz aqui o procedimento da interrupção de hardware e ele retorna os registradores. E depois, isso aqui é só uma função, você pode chamar essa função no seu C, a gente vai ver depois como é que faz isso. Você chama a função do assembly no C e dessa forma você consegue aproveitar a sua programação em C e a sua programação em assembly. Você tem um código inteiro em C e o driver lá em assembly, beleza? Então, um outro exemplo é a utilização de microcontroladores, né? Como eu falei antes, microcontrolador é um computador em um único chip. Você tem um mini computadorzinho em um único chip. Nesse chip você vai ter CPU, você vai ter barramentos
dispositivo de entrada e saída, você vai ter pinos, né, para você fazer o interfaceamento, você vai ter memória. Então, quem tem aí um Arduino Uno, por exemplo, Arduino Uno, Arduino Mega, ele vai ter lá um microcontrolador, ele vai ter o ATmega 328P, a ATmega 2560, beleza? Então, o microcontrolador, ele é pequeno, ele é de baixo custo e justamente por causa disso, ele é limitado em memória e em processamento. Então, esse bichão aqui que eu estou mostrando aqui, que eu coloquei a foto enorme, que ele é na verdade minúsculo, ele é menor, ele é do tamanho de uma unha. Ele é o Atetine 10 da Atmel barra microchip. E ele tem 8 bits, ele é de 8 bits. O registrador dele só cabe 8 bits, né? E ele só tem 1 KB de memória flash, ele tem 1024 bytes. Então imagine programar para esse troço em C. Você não consegue fazer muita coisa, né? Então, em C, vamos dizer que em C o seu programa leve 2000 bytes, mas em Assembly leve só 700 bytes. Qual que vai caber aqui? É o Assembly, né? Então, o programa Assembly ele torna menor o espaço, ele pega menos espaço. Então, além disso, você consegue total acesso aos componentes do microcontrolador em Assembly, né? Então, o programa Assembly pode ser melhor nesse caso porque ele leva menos espaço. Se o seu código C ele não ele couber aqui dentro, pode ser que seja melhor, porque você vai levar menos tempo para programar. Lembrem, a principal desvantagem do Assembly é o tempo de programação, o tempo que você leva para programar. E dependendo do caso, na maioria dos casos, na verdade, ele não vai ser tão rápido quanto o código gerado pelo compilador. Eu coloquei com uma função simples que roda nesse microcontrolador, que ela configura o clock dele para 8 MHz. Então olha só, nosso processador, o meu aqui, por exemplo, ele roda a 1,6 GHz. Esse troço aqui roda a 8 MHz. Olha a diferença. Então ele custa 10, 20 reais no máximo. Na China deve custar uns 2 reais. E você tem pouca memória, pouco processamento. E se você programar em Assembly, você consegue espremer o máximo desse microcontrolador. Olha aqui a função dele. Deixa eu dar um zoom aqui para vocês. Você tem aqui instruções, você tem aqui você tem registradores, você tem interrupções, né? E dessa forma você consegue fazer uma programação bem legal utilizando o Assembly, né? Eu não sei se eu mostrei aqui o bootloader mais de perto. Aqui o bootloader, interrupção, ó, instruções de movimentação, instrução de salto. E a gente vai aprender como é que faz isso aqui mais na frente. Então, a aula de hoje era sobre isso que eu queria falar com vocês. Só ter essa conversa aqui sobre a linguagem de programação, qual eu posso usar, dar algumas dicas de utilização. E na próxima aula a gente vai ver como faz um programa, aplicando o que a gente viu aqui. Eu vou colocar já já. Então é isso aí, pessoal. Valeu!